Fala galera, vamos falar aí da final do Campeonato Paulista, o vice-campeonato do Palmeiras. Palmeiras que tinha a oportunidade de ser tetracampeão, fazer história na competição, ser o primeiro clube profissional a conseguir o feito, mas infelizmente o Corinthians acabou tirando essa possibilidade do Palmeiras, assim como o Palmeiras fez lá em 2020, onde o Corinthians era tricampeão paulista e o Palmeiras não deixa também o Corinthians ser tetracampeão. É a grande rivalidade, né? A gente sabe disso, a gente conhece, a gente vive isso entre Palmeiras e Corinthians. Nunca são jogos fáceis, sempre são jogos difíceis, polêmicos, complicados. Mas normalmente a gente sempre tem levado a melhor, né? Vale lembrar que o Palmeiras tem muito mais vitórias em finais do que o Corinthians. Eles ganharam a quarta, agora o Palmeiras ainda tem 8 finais, quer dizer, uma supremacia, o dobro de finais que o Palmeiras venceu em final. Mas vamos lá, né, galera? Nunca é fácil perder um título para o Corinthians. Nunca é fácil, sempre é dolorido. Sempre vai deixar a torcida pé da vida, e foi o que aconteceu. Acho que o pior de tudo dessa final é a postura do Palmeiras, é a forma que o Palmeiras jogou. E quem acompanha meus vídeos já há algum tempo, desde o ano passado, eu estou batendo nessa tecla, tanto no YouTube como no Instagram, os vídeos que eu posto, eu falo a mesma coisa, né? Como que o Palmeiras consegue jogar tão mal os jogos decisivos? Vem acontecendo isso, não é de hoje, ano passado também foi assim. Em jogos decisivos, jogos que o Palmeiras precisava ganhar, que tinha necessidade de ganhar, tanto na Libertadores, na Copa do Brasil e também no Brasileiro, o Palmeiras acabou performando muito mal e decepcionando a sua torcida, inclusive em jogos dentro de casa, né? Vale lembrar que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores em casa, da Copa do Brasil em casa. E o Palmeiras, na minha opinião, perde o título quando ele perde aquele jogo contra o Botafogo em casa. Ali o Palmeiras podia assumir a liderança e eu acredito que quem vencesse aquele título, aquele jogo, seria o campeão, e foi o que aconteceu com o Botafogo. O Botafogo vence o Palmeiras no Allianz Parque e depois se torna campeão brasileiro. É o problema que está acontecendo com o Palmeiras, é o problema que a gente não via acontecendo antes. O Palmeiras não tem mais aquela pegada, aquele negócio de time da virada, aquele time não tem. Essa é a realidade. O Palmeiras passa por uma reformulação, é verdade. Muitos jogadores saíram, outros chegaram, mas ainda falta esse espírito do Palmeiras. Talvez aquele Palmeiras de antes que a gente viu virar jogos impossíveis, fazer coisas inacreditáveis, talvez a gente não vai ver mais nesse Palmeiras. Essa é a realidade, galera. Eu acho que o Abel vem fazendo um trabalho muito meia boca. Vamos falar real. Eu sei que tem a galera que protege, não pode falar mal do Abel, pô, mas o Palmeiras está acima de tudo, né, pessoal? O Palmeiras é acima do Abel, é acima de qualquer um. O Abel daqui a pouco vai embora, o Palmeiras vai ficar. Então, sim, eu sou a favor da saída do Abel? Ainda não. Ainda nesse momento, não. Mas ele sim, ele tem que ser questionado, ele tem que ser cobrado. E a realidade é que o Abel é endeusado lá dentro do Palmeiras. Ninguém pode cobrar, ninguém pode questionar, ninguém pode perguntar. As entrevistas coletivas deles vêm sendo ridícula. Vem sendo ridículo. Ele não responde nada, ele só dá resposta atravessada e não responde o que a torcida queria ouvir. Sim, tem jornalista também que se aproveita do momento para jogar um verde, para dar aquela levantar alguma polêmica. A gente sabe que isso acontece, mas o Abel, na minha opinião, vem fazendo um trabalho mal. Ah, mas o Palmeiras conseguiu chegar em mais uma final de Campeonato Paulista. O Palmeiras chegou na final do Campeonato Paulista, porque o Palmeiras tem um time bom. É um trabalho de anos. O Palmeiras tem um time que sabe jogar junto, jogadores entrosados. Por isso que o Palmeiras bate mais uma final de Campeonato Paulista. Mas vamos lá, pessoal, vamos analisar. Tirando o jogo que o Palmeiras elimina o São Bernardo nas quartas de final, que o Palmeiras joga muito bem, qual foi o grande jogo do Palmeiras nesse Campeonato Paulista? Nos clássicos mesmo, o Palmeiras foi terrível. Foi terrível. E na semifinal contra o São Paulo, o Palmeiras não jogou nada, pessoal. Vamos falar a real. Sim, o Palmeiras foi melhor que o São Paulo, teve mais oportunidade, criou
mais chances de gols. O São Paulo sempre jogando daquela forma fechadinho. Mas o Palmeiras ultimamente tem vivido de achar um pênalti, de alguém cavar um pênalti, arrumar um pênalti, sofrer um pênalti. Essa é a realidade, né? E o que foi que classificou o Palmeiras acaba sendo o lance polêmico em cima do Vitor Roque. O Palmeiras se classifica para a final e chega na final, a gente esperava outra forma de jogar do Palmeiras e não foi isso que aconteceu. No primeiro jogo, o Palmeiras também foi melhor que o Corinthians, teve mais bola, chutou mais no gol, mas vamos lá, é muito chute em cima do Hugo. O Palmeiras consagrou o goleiro Hugo nessas duas finais. O Palmeiras tornou o Hugo um ídolo no time do Corinthians. Essa é a realidade. Se a gente pegar no primeiro jogo 22 finalizações do Palmeiras, 8, se não me engano, foram no gol, mas olha o chute que o Palmeiras deu. Tudo em cima do Hugo. Ele não fez uma defesa difícil, uma defesa impossível. Os nossos atacantes chutaram todas as bolas defensáveis para o Hugo e consagrou o goleiro no primeiro jogo. E no segundo jogo a postura do Palmeiras foi horrorosa, horrorosa. Um time que precisava vencer, para um time que precisava buscar o resultado, precisava fazer o gol. O Palmeiras foi chutar o gol aos 30 minutos do segundo tempo no pênalti que o Veiga infelizmente desperdiçou. É muito pouco, galera. É muito pouco para um time que precisa vencer, para um time que precisava fazer o resultado para ser o campeão. E vamos falar real, né? Palmeiras não merecia esse título. Não merecia. E nem é que o Corinthians jogou pra caramba, galera. Não é, o Corinthians não jogou pra caramba, sobrou, não foi isso não. Mas os caras tiveram humildade de reconhecer a força do Palmeiras, jogaram fechadinho, jogaram por uma bola, que foi o que aconteceu no primeiro jogo. No segundo jogo também jogaram da mesma forma, saindo em contra-ataque, reconheceram a força do Palmeiras, de um time melhor e colocaram a vida nessa final, né? Eu acho que o Palmeiras entrou meio de barriga cheia para jogar essa sexta final de Campeonato Paulista consecutivo depois de 3 títulos e o Corinthians entrou com fome de título e foi isso que aconteceu. Na vontade, na raça deles, eles conseguiram vencer o Palmeiras no Allianz Parque, segurar o Palmeiras em Itaquera e se tornar o campeão. É difícil admitir, é difícil falar, mas, cara, na moral, foi merecido. Foi merecido pela falta de futebol que o Palmeiras apresentou, pela falta, às vezes, essa impressão de interesse que o Palmeiras teve nesse campeonato paulista, de ser o campeão, né? De ser o tetracampeão. E, assim, desde há alguns anos, aí, os últimos 5 anos, o Palmeiras é o atual campeão de nada. Sempre o Palmeiras tinha um título, era o atual campeão brasileiro, era o atual campeão da Libertadores, era o atual campeão paulista, Supercopa, Recopa, Copa do Brasil, mas hoje o Palmeiras não é o atual campeão de nada, de nada. Ano passado o Palmeiras conquistou apenas o Campeonato Paulista e ficou com o vice-brasileiro, já apresentando muita queda no seu futebol, no seu rendimento, e esse ano, no comecinho da temporada, o Palmeiras se reforçou, mas o rendimento do Palmeiras ainda é péssimo e o Palmeiras foi o vice-campeão e o atual campeão de nada. Tem a temporada toda aí para acontecer, vamos ter Libertadores, vamos ter Copa do Brasil, Super Mundial no meio do ano e o Campeonato Brasileiro que começa domingo. Vamos ver como que o Palmeiras vai se sair nessas competições, com reforços ainda para estrear, né? Vale lembrar que o Paulinho deve estrear, o Maurício que era o nosso melhor jogador do Campeonato Paulista, está retornando. Quer dizer, tem muita peça ali para ser encaixada no Palmeiras e a gente espera que o Palmeiras melhore e que o Abel consiga se reinventar. Porque, Abel, se você não tá mais afim, cara, ó, pega o bonezinho e vai, cara, e vai. O Abel é ídolo, eu tenho o maior respeito por esse treinador, cara, mas ele começa a demonstrar cansaço, sabe? Demonstrar fadiga. E isso não é o que o palmeirense quer, não é o que o Palmeiras precisa. Se não dá mais, Abel, cara, obrigado por tudo. Você está escrito na história do Palmeiras. Mas se não tá mais afim, cara, vai com Deus. Essa é a realidade, cara. Nós precisamos de pessoas que querem. Daquele Abel que chegou de barriga vazia
e venho para cá para ganhar título, para disputar títulos. É isso que a gente precisa. E o que a gente vê a performance do Palmeiras é péssima. Não é de hoje. Não é de hoje. Desde o ano passado, talvez 22, a gente viu o Palmeiras jogar o melhor do seu futebol na era Abel. Em 23, o Palmeiras já dá uma oscilada, mesmo assim consegue um título importante do Campeonato Brasileiro. Mas 24 do Palmeiras foi horrível, foi ridículo. E o 25 já começa performando, apesar de ter disputado mais uma final, performando muito mal, muito mal. E os jogos da semifinal e final foram ridículos do Palmeiras. Infelizmente, galera, infelizmente. Espero que o Palmeiras melhore. Espero que o Palmeiras se acerte. Espero que o Abel crie essa fome e se reinvente, porque se continuar dessa forma, eu não acredito que o Abel chega nem até o final do ano, no final do seu contrato. Apesar de a Leila endeusar o Abel, não pode ser cobrado, não pode ser exigido, mas infelizmente se os resultados não virem, eu acho que ele pode até não conseguir segurar e terminar o seu contrato no final do ano. Essa é a realidade do Palmeiras, essa é a minha opinião. Queria ouvir a sua, saber a sua opinião sobre essa final, sobre esse começo de temporada do Palmeiras. Você concorda? O Palmeiras está mal? Você acha que o Palmeiras está bem? Você acha que o Abel deveria sair, o Abel tem que continuar? Enfim, deixa a sua opinião nos comentários, é importante para fortalecer. O seu like também. Compartilhe esse vídeo com mais palmeirense para ajudar aqui o canal. Se inscreva e nos ajude aí, beleza, pessoal? Tamo junto e avante palestra.